Bom, no primeiro episódio do nosso documentário, Luciano disse uma frase muito importante. Roma precisa cair para a revolução triunfar. A igreja precisa ser destruída para que a maçonaria alcance seus objetivos. A maçonaria, que é a própria revolução, é a catalisadora de todas as revoluções modernas, enfim. E nessa aula, o Bruno pediu para eu tratar de um tema que é normalmente negligenciado e que não foi tratado no documentário justamente por causa da sua profundidade. Exigiria um documentário ou uma série só para ele, que é o grande combate que a igreja empreendeu contra a maçonaria no século XIX, durante o pontificado do grande Papa Pio IX, sobretudo na Itália. A Itália foi palco, no século XIX, sem dúvida, do grande embate entre a maçonaria e as suas sociedades afiliadas ou decorrentes dela e a igreja. A Itália é o palco em que esse grande combate se deu. E, especificamente, durante o pontificado desse, que é o detentor do segundo maior pontificado da história, atrás apenas do de São Pedro. Pio IX governou a igreja de 1846 a 1878, durante quase 32 anos. Foi um pontificado que foi uma sucessão ininterrupta e incontável de cruzes e combates, um dos quais a gente vai tratar aqui, que é justamente a destruição do milenar poder temporal dos papas, dos estados pontifícios. Bom, para a gente compreender essa tormentosa história, da qual a igreja saiu perdedora, né? Infelizmente, em todos os grandes combates da igreja contra a maçonaria no século XIX, ela perdeu. Não espiritualmente, obviamente, mas historicamente falando, ela perdeu. Para que a gente compreenda, é necessário que a gente compreenda duas coisas. O que era a Itália naquela época e o que acontecia na Itália naquela época. Não existia, até 1860, um país, um estado intitulado Itália. Não existia. A Península Italiana era um aglomerado de estados diferentes, cada qual com o seu governo próprio, independente. Ao sul existia o Reino das Duas Sicílias, governado por um ramo cadete da Casa Borbônica da Espanha. Ao norte, aliás, no noroeste, existia o Reino do Piemonte, Sardenha, governado pela milenar Casa de Saboia, que primeiro foram condes de Saboia e depois reis do Piemonte e da Sardenha. Inclusive, a Casa de Saboia deu a primeira rainha a Portugal, né? A mulher de Dom Afonso Henriques, Dona Mafalda de Saboia, era uma princesa dessa dinastia, no século XII. Ainda ao norte, o norte da Itália era partilhado, então, entre o reino do Piemonte e Sardenha e o reino da Lombardia-Vêneto, cujas sedes eram Milão e Veneza, que pertencia ao Império Austro-Húngaro. Aliás, pertencia, não era Império Austro-Húngaro ainda, era o Império Austríaco, né? Aquela região que correspondia à Lombardia e o Vêneto pertenciam à Áustria, depois do Congresso de Viena, em 1815. No centro, o centro da península estava fragmentado em uma série de antigos principados, o Ducado de Parma e Piacenza, o Grão-Ducado da Toscana, o Ducado de Módena, e no centro, os estados pontifícios, que desde o ano de 756, não é 1756 não, é 756, estavam sob a autoridade do Papa enquanto soberano temporal. O Papa era o soberano desse relativamente vasto território no centro da Itália. Não é? Foi concedido ao Papa
pelo rei dos francos, Pepino o Breve, em 756. E os papas sempre conservavam, claro, houve ao longo da história, algumas interrupções na autoridade papal sobre sobre os estados pontifícios, sobretudo durante a Revolução Francesa, né, e sob o período napoleônico. Mas depois do Congresso de Viena, o Papa foi restaurado nos estados pontifícios, enfim. Mas, durante mais de 1000 anos, o Papa era soberano de um território. E por que era necessário que o Papa fosse soberano de um território? Justamente para garantir a liberdade da Igreja em relação a influências políticas externas. O Papa, sendo governante de um território, ele não está submetido a nenhum senhor temporal. Logo, o poder temporal dos papas estava a serviço do seu poder espiritual, para que ele exercesse da forma mais livre possível o seu poder espiritual. Todos esses estados que eu mencionei eram estados, à exceção do Reino da Lombardia Vêneto, que foi uma invenção do Congresso de Viena, todos eram estados muito antigos, governados por dinastias, à exceção dos estados papais, que obviamente não era uma dinastia, mas por uma associação de pontífices, no caso, por dinastias muito antigas, e que eram alvo do sentimento revolucionário, antimonárquico e anti-governos tradicionais que estourou na Europa a partir da Revolução Francesa, graças às sociedades secretas, sobretudo à maçonaria. Na Itália, ou melhor dizendo, na Península Italiana, o movimento maçônico liberal teve um caráter diferente do que teve, por exemplo, na França. Na Itália, o movimento liberal maçônico era um movimento nacionalista, que se utilizava de sentimentos de nacionalidade italiana para fomentar rebeliões contra estes governos. Por quê? Existia um território chamado Itália, não é, que Metternich, né, que foi o grande arquiteto da Europa após a queda de Napoleão, falava que a Itália é apenas uma expressão geográfica, porque de fato não existia esse país. Mas essas sociedades secretas insuflavam nos italianos de todas as regiões um sentimento nacionalista a fim de que os povos derrubassem os governos constituídos, esses governos tradicionais, e instaurassem e criassem uma Itália unificada, livre dos Bourbons, livre dos austríacos, enfim. Uma Itália livre. Então, o que as sociedades secretas farão na Itália para fazer com que seus princípios triunfem é justamente calcá-los no nacionalismo, no sentimento nacionalista italiano. E na Itália, as sociedades secretas, a maçonaria, ela tinha um braço, uma afiliada, que inclusive foi mencionada no documentário, em um trecho do documento de Pio VII, que era a Carbonária, uma sociedade secreta italiana, ligada à maçonaria, mas dentre as sociedades secretas, talvez a mais radical e a mais anticlerical de todas. E era natural que assim fosse, porque era justamente na Itália que estava sediado algo que os maçons e os liberais detestavam, que era a autoridade, que era o poder temporal dos papas. A Carbonária odiava, queria destruir o poder temporal dos papas e tinha uma feição claramente anticlerical, né, de oposição ferrenha, aberta e escancarada à Igreja. Bom, tentou-se, né, depois da queda de Napoleão, conter esses movimentos revolucionários na Itália, mas falhou-se. Eles se espalharam
pela Itália inteira como um rastilho de pólvora e levando a rebeliões aqui e acolá, sobretudo no Reino das Duas Sicílias, o Reino ao Sul, em 1821, mas, a princípio, nas primeiras décadas do século XIX, esses movimentos, essas rebeliões foram contidas. E os carbonários perceberam que de todos os territórios, de todos os estados da Península Italiana, aquele mais propício para eles instalarem a sua sede, estabelecerem a sua base de organização, era os estados pontifícios. Julgaram que o governo dos estados pontifícios, o governo papal, era o mais fraco, e por isso instalaram em Roma a sede de sua organização. Né? Não apenas por isso, mas por justamente ser um dos objetivos dele, um dos principais objetivos deles, acabar com a autoridade temporal dos papas. Estabelecer em Roma uma república, como nós veremos durante o pontificado de Pio IX, enfim. Bom, e o que eles faziam? Eles conspiravam. Né? Eles conspiravam, provocavam rebeliões de tempos em tempos e eram reprimidos. O Papa Gregório XVI, que morreu em 1846, um Papa que se destaca no seu antiliberalismo, na sua oposição às sociedades secretas e às ideologias modernas, ao pensamento moderno, né? Foi inclusive o Papa que condenou o catolicismo liberal, com aquela tentativa espúria de conciliar catolicismo e liberalismo. Gregório XVI, enquanto governante dos estados pontifícios, foi um governante muito duro. Né? Ele debelou essas rebeliões com todo o rigor. Fez muitos presos, enfim. Era um papa especialmente odiado pelos carbonários, pelos maçons, pelos revolucionários em geral. E caiu nas mãos dele, né, aqueles famosos documentos da Alta Venda italiana. A Alta Venda é a loja principal da Carbonário, que é aquele documento famoso no qual os carbonários expunham ali a sua pretensão de um dia conquistar a igreja desde dentro. Gregório XVI teve acesso a esses documentos e antes de morrer, ele pediu ao grande historiador Chrétien Joly que publicasse e fizesse um estudo a respeito daquilo, do combate entre o papado e as sociedades secretas nas últimas décadas. E quando Gregório XVI morreu em 1846, já haviam passado mais de 20 anos desde que esses documentos haviam sido escritos, havia uma grande aspiração entre os revolucionários italianos de que depois de Gregório XVI viria finalmente aquele papa conforme os seus desígnios. É o que eles falam lá, né? Um dia virá um papa conforme os nossos desígnios, que pensará como nós, que virá até nós, enfim. Então eles tinham essa grande expectativa da eleição de um papa liberal. Um papa que conciliasse o catolicismo com a revolução, colocasse a igreja a serviço da revolução, enfim, que traísse os próprios princípios católicos. Foi nesse clima que o Papa Gregório XVI morreu e foi eleito para sucedê-lo o cardeal Giovanni Maria Mastai Ferretti, que tomou o nome de Pio IX. Pio IX havia sido missionário no Chile. Ele, inclusive, queria permanecer a vida inteira como missionário, mas foi chamado de volta para a Europa pelo Papa Leão XII, que o fez bispo, e depois o Papa Gregório XVI o fez cardeal, e ele finalmente o sucedeu. Quando a gente observa a figura de Pio IX, tanto a figura esteticamente falando, quanto espiritualmente falando, a gente percebe um dos personagens mais fantásticos de toda a história da igreja. Né? Permitam-me fazer uma leitura da apresentação que eu fiz para os documentos de Pio IX, da coleção que o CDB
está publicando sobre os documentos pontifícios e que eu recolhi de várias fontes, né? Com apenas 54 anos, quando de sua eleição, Pio IX estava destinado a exercer o pontificado mais longo da história, menor apenas do que o de São Pedro, e um dos mais agitados e tormentosos de todos os tempos, mas também um dos mais gloriosos e memoráveis. De Pio IX irradiava uma personalidade fascinante. Ele era, sobretudo, um místico, uma alma profundamente sacerdotal, na qual não se percebia outra preocupação que não a glória de Deus e o triunfo da fé católica. Isso o tornava capaz de enfrentar todos os poderes do mundo conjurados contra ele e contra a igreja sem tremer, com uma firmeza e uma serenidade que impressionava os que o cercavam. Sua fé lhe proporcionava uma convicção tão certa na vitória final de Cristo, que mesmo governando a igreja em um século notoriamente apóstata como o XIX, nada abalava a sua alegria, transbordante em gracejos, brincadeiras e risadas. Sua serenidade interior se estampava em um rosto ameno e em um notável sorriso, presente em quase todas as fotografias que dele restaram. Quem vê-las, ao identificar um ancião rechonchudo e de rosto sereno, com o sorriso discreto delineado em uma face pacífica, dificilmente imaginará que está a olhar para o Papa dos grandes combates da Igreja contra a civilização moderna. Um dos pontífices que talvez mais tenham sofrido, contemplando desaparecer em torno de si os últimos resquícios da civilização cristã, e cuja cruz não seria suportável se não a carregasse com Cristo e com o auxílio da Santíssima Virgem, pela qual nutria uma terna e comovente devoção. Ao mesmo tempo, se prestar atenção nos olhos da figura estampadas nas fotografias, constatar-se-á, a par do sorriso, um olhar firme, que impõe respeito e quiçá temor. É um olhar de um homem que sofre, mas que luta. A vida desse pontífice está com efeito estampada no seu rosto. O olhar de ferro demonstra sua disposição em lutar até a morte por Cristo e pela fé católica. E seu sorriso sereno faz brilhar sua plena convicção de ser o herdeiro de uma tradição imorredora de 19 séculos e de que, apesar da maldade dos tempos, a vitória será de Cristo. Essa é uma descrição que nós podemos fazer deste homem que só é possível de ser feita quando se analisa o todo do pontificado dele. Por quê? No começo não pareceu nada disso. Pio IX, quando foi eleito, foi aclamado pelos liberais e maçons como um papa liberal, por causa de uma série de medidas que ele tomou enquanto governante dos estados pontifícios, que fizeram com que as pessoas de fato pensassem que havia um liberal governando a igreja. Qual que foi o primeiro ato de governo de Pio IX? Conceder anistia àqueles revolucionários que o Papa Gregório XVI havia mandado prender. Isso, que para ele era simplesmente um gesto de caridade e de misericórdia, foi interpretado pelos revolucionários como um gesto de simpatia e apoio. Ele anistiou homens que haviam sido presos. Ele não havia manifestado concordar com o que esses homens fizeram. Simplesmente começou o seu pontificado com um ato de misericórdia. Só que esse ato de misericórdia bastou para que os liberais e revolucionários da Itália e de toda a Europa pensassem que finalmente havia um deles sentado no trono de São Pedro. Começando uma sucessão, um período de 2 anos, na qual prevaleceu um mito. O mito de um papa liberal, o mito de Pio IX liberal, que é facilmente rechaçado. Né? A falsidade desse mito fica evidente quando se lê o primeiro documento de Pio IX, a sua primeira encíclica, na qual ele condena absolutamente a modernidade, as revoluções, enfim. Quando se lê esse documento, se percebe que ele não tinha mentalidade liberal. Né? Cui Pluribus, de 1846 ainda, do primeiro mês do seu pontificado. É o programa do seu pontificado. Ele não era liberal. Só que, enquanto governante dos estados pontifícios, enquanto soberano dos estados pontifícios, ele achou que, para acalmar os liberais, ele poderia ceder em algumas coisas. Começou com a anistia, mas não parou. Com a intenção de acabar com a
imprensa clandestina, o que ele fez? Ele concedeu liberdade de imprensa. Ai, os liberais aclamaram. Ficaram loucos. Né? Um Papa é tolerante, um Papa que preza pela liberdade, enfim. Né? Ele associou a si um dos clérigos mais progressistas da época, que era Monsenhor Carboli Bussi, o que era visto pelos liberais também como um gesto de que a sua posição era a deste homem. Ele tomou uma série de medidas administrativas dos estados pontifícios que demonstravam uma aproximação com as novas ideias. Né? Os liberais pediam e ele dava. Por exemplo, quando, em 1847, o povo, no caso, entenda-se povo aqui, entenda-se os revolucionários, os maçons, os carbonários, pediram a autorização para a constituição de uma guarda cívica nos estados pontifícios. Né? A constituição de uma guarda inteiramente laica, sem vinculação ao clero. Ele deu. Em 1848, explodiram as revoluções na Europa. Explodiram também nos estados pontifícios, em todos os estados italianos, o Duque de Parma, o Duque de Florença, todos eles concederam constituições, né, ao povo que pedia. Pediram a Pio IX, ele também deu uma constituição. Né? Então, quanto mais ele dava, mais eles pediam. Né? Pediam mais leigos no governo dos estados pontifícios. Ele concedeu. Enfim, ele foi cedendo, pensando que poderia, não cedendo no essencial, né? não cedendo naquilo que é mais evidente, que violava a fé, ele poderia manter um espírito de paz, de calma, etc. Só que não é assim, ele perceberia que não é assim que se trabalha com os revolucionários. Quando se oferece a mão, eles pedem o braço. E foi o que efetivamente aconteceu ainda no ano de 1848. Porque os liberais de toda a Itália, os maçons, os carbonários, eles pensavam que Pio IX não era apenas um liberal e um deles, mas um nacionalista italiano. Um homem que, e de fato ele tinha muito amor à sua Itália, mas pensavam que ele seria como que ele iria capitanear a busca da Itália para se livrar das opressões estrangeiras, sobretudo da Áustria, etc. Né? Pela Itália inteira se gritava, né? Viva Pio IX! Ele não podia sair na rua, que vinham os maçons aclamarem ele. Né? Ele ficava incomodado com aquilo. O povo viva Pio IX, viva Pio IX. Aí ficou famosa aquela frase de Dom Bosco, né? Vai com isso, nada de viva Pio IX, viva o Papa. Nada de viva Pio IX. Porque os maçons ficavam aclamando Pio IX, não porque ele era o Papa, mas porque era Pio IX. Nós aclamamos o Papa, não Pio IX. Enfim. E eles achavam que Pio IX ia ser ofereceram a ele até uma tentativa, foi Mazzini, se não me engano, que ofereceu para ele, para que ele abertamente apostatasse e criasse um Estado italiano no qual ele fosse o soberano, enfim, etc. Mas chegou um ponto que, após ceder, exigiram dele algo que ele não poderia dar. Como eu falei, o norte da Itália, uma grande parcela do norte da Itália estava sob o poder dos austríacos, que os italianos detestavam. A Lombardia e o Vêneto estavam sob o poder dos austríacos. E o reino do Piemonte, Sardenha, que será aquele mesmo reino que, como nós veremos, irá capitanear a unificação italiana, declarou guerra à Áustria para expulsar os austríacos da Itália. Que solicitaram a Pio IX, que Pio IX apoiasse a guerra e enviasse tropas para combater os austríacos. Né? Aquilo ali, aquele pedido, era o pedido que Pio IX não podia atender. Né? Ele disse, eu não posso declarar guerra a um país cujos cidadãos
são meus filhos, como era o caso da Áustria. Eu não posso nem apoiar essa guerra e muito menos enviar tropas. Ali, quando ele disse não, nesse momento, ele assinou a sua sentença perante os liberais. Pio IX se tornou do grande nacionalista, se tornou o traidor da pátria. Né? Se antes se aclamava Pio IX, agora se insultava Pio IX, porque ele havia traído a pátria. Mas Chrétien de Joly diz que essa decisão de Pio IX, que de fato foi algo decisivo para os acontecimentos, né? Ele fala que essa decisão de Pio IX foi uma decisão tomada aos pés do crucifixo. Por quê? Ele sabia as consequências daquela decisão. As consequências nefastas para ele daquela decisão. Mas ele sabia que era a decisão acertada. Ele não poderia declarar guerra a uma nação católica, por mais que ele amasse a Itália. E ele se negou. E essa primeira negativa, tudo que pediram para ele, ele deu. Uma certa liberalização dos Estados Pontifícios, a guarda cívica, que é uma espécie de guarda nacional da Revolução Francesa nos Estados Pontifícios, uma constituição, leigos do governo, tudo. Mas quando ele disse não para apoiar o ataque do Piemonte à Áustria, se voltaram todos contra ele. E, ainda naquele ano de 1848, estourou uma rebelião em Roma. Uma rebelião para a instauração de uma república. Os rebeldes chegaram até mesmo a invadir o Palácio do Quirinal, que era a residência oficial do Papa, e estavam prestes a alcançar Pio IX. Né? Haviam uns poucos guardas suíços, alguns soldados e os embaixadores credenciados nos Estados Pontifícios para defendê-lo. Né? Conta-se, inclusive, que o embaixador da Espanha teria dito que para eles, para a Tuba Furiosa, assim, antes de chegarem ao Papa, vocês terão que passar por cima de mim. E se vocês fizerem isso, vocês terão que se ver com o rei da Espanha. Enfim, os acontecimentos foram avançando, isso foi em novembro de 1848. E Pio IX decidiu que era a hora de ir embora de Roma. Ele fugiu de Roma. A sua permanência lá estava insustentável. Ele fugiu para o reino das duas Sicílias, que era o estado que existia ao sul da Península Itálica, imediatamente ao sul dos Estados Pontifícios. Se refugiou na cidade de Gaeta, foi muito bem recebido pelo rei das duas Sicílias, pela sua família e tal, e se estabeleceu na cidade de Gaeta. Gaeta, que era uma cidade muito próxima da fronteira com os Estados Pontifícios, o que demonstrava a sua clara intenção de retornar. Ele estava ali momentaneamente. Enquanto isso, né, os revolucionários estabeleceram uma republiqueta em Roma, né? Mazzini e Garibaldi, né? Fizeram um show lá, né? Até inclusive com aquela senhora que a gente importou para lá, exportou para lá, né? Desculpem aí os gaúchos, os sulistas, ou catarinenses, sei lá, mas infelizmente essa tal de Anitta foi um péssimo presente que nós mandamos para a Itália. Enfim, Anitta Garibaldi não conhecem? Anitta Garibaldi, a mulher casada com a qual Garibaldi se amaziou aqui no Brasil e levou para o Brasil, e levou para a Itália. Isso aí. E ela era de Santa Catarina e levou para lá e ela morreu logo depois da instauração dessa república em Roma. Morreu de parto. Tem lá uma estátua dela. Infelizmente o corpo foi repatriado. Não sei para quê. Não sei, essa senhora lutava pela independência de um pedaço do Brasil. Foi o caso do... Enfim, a gente fica ofendido. Né? Enfim. Pio IX estava em Gaeta. E lá operou-se uma transformação nele. Uma transformação muito nítida. Por quê?
Ele era papa há 2 anos. Ele era papa há 2 anos. E ele refletiu sobre aqueles 2 primeiros anos de pontificado dele. Ele permaneceu, na verdade, 17 meses exilado nas Duas Sicílias, entre 1848 e 1850. Ele fez uma série de peregrinações pelos principais santuários do sul da Itália. Inclusive, em um deles, o Santuário da Santíssima Trindade, ele fez um voto de holocausto a Deus. Ele ofereceu a sua vida à justiça divina pela igreja. Né? Foi uma cerimônia bonita, tem um discurso dele, foi registrado, estava na presença do rei das Duas Sicílias, da família real, enfim. E operou-se uma transformação nele. Ele de liberal se tornou um católico, de fato? Não. Ele simplesmente percebeu que ele não poderia ceder nada aos revolucionários. Que tudo aquilo que ele havia feito em nome da pacificação dos estados pontifícios simplesmente havia se voltado contra ele. Né? Inclusive, quando ele concordou na constituição da Guarda Cívica, o seu cardeal de Estado, o seu secretário de Estado, se demitiu dizendo o seguinte: Santidade, eu me demito porque eu não aceito fazer isso, eu não vou estar presente quando Vossa Santidade subscrever a formação dessa guarda cívica, porque essa guarda cívica que o Senhor agora vai armar, vai depois voltar as armas contra o Senhor. E foi de fato o que aconteceu. Então, no seu exílio em Gaeta, aconteceu de fato uma transformação espiritual em Pio IX. E ali ele se transforma nesse Pio IX que eu descrevi. Nesse homem que percebe que não há conciliação entre a igreja e a revolução. E com o apoio, depois de 15 meses, exilado 17 meses, exilado nas Duas Sicílias, ele retornou para Roma com o auxílio das tropas austríacas e de tropas francesas, entrou de novo em Roma, lá permaneceu até a sua morte, e revogou todas, né, o seu novo secretário de Estado, o cardeal Antonelli, revogou todas as medidas liberalizantes que ele havia tomado, né, todas aquelas cessões que ele havia feito, né, e nunca mais se veria em Pio IX qualquer tentativa de conciliação com a Revolução, ou com os princípios da Revolução. Né? E ele tinha 29 anos de pontificado pela frente, 29 anos dedicados ao combate incessante contra o espírito moderno. Né? Poucos períodos da história da igreja, na modernidade, demonstram essa oposição entre a igreja e o mundo moderno, como essa maior parte do pontificado de Pio IX. 3 acontecimentos, 3 atos dele são aqueles mais simbólicos na sua oposição e no seu combate às doutrinas maléficas. Ele fez muita coisa. Ele se envolveu, é claro, né, um pontificado tão longo, mas pelo próprio amor que ele tinha por Deus e pela igreja, pela santidade que eu creio, né, que ele tinha, ele se envolveu em tudo, desde as missões até melhorar a formação do clero, a formação dos católicos. Ele se envolveu em tudo o que demandava dele, combateu tudo quanto é tipo de governo liberal, viu a igreja sendo perseguida em Portugal, na Espanha, na Alemanha, na França, no Brasil, né, com a questão religiosa, no México, antes até da Guerra Cristera, viu a igreja sendo perseguida em tudo quanto é canto, na Bélgica, e sempre se manteve de pé. E os seus 3 principais atos, aqueles que de fato mais evidenciam uma perpetuidade, foram, em primeiro lugar, a proclamação do dogma da Imaculada Conceição em 1854, em primeiro lugar. Inclusive, a decisão dele de proclamar o dogma foi
a decisão dele foi tomada no seu exílio em Gaeta, quando ele havia sido expulso de Roma. Um dia ele estava observando o mar e o cardeal Antonelli disse para ele: Santidade, o senhor não irá resolver os problemas que afligem a igreja se não proclamar o dogma da Imaculada Conceição. Algo que efetivamente ele fez em 1854. E por que a proclamação desse dogma era um golpe tão feroz na Revolução? O que tem a ver a Imaculada Conceição com a Revolução? Porque qual que é o espírito da Revolução, que foi explicado, né, muito bem no documentário? Né? Quem falou isso foi o Flávio. Segundo a mentalidade moderna, o homem ele não precisa da graça de Deus. Né? O homem ele é bom por si mesmo. Quando Pio IX declara que a Virgem Maria foi concebida sem pecado original, ele está, ao mesmo tempo, dizendo o quê? Que todo o resto da humanidade tem o pecado original. Enquanto a Revolução gritava, né, pelo progresso, pela grandeza do ser humano, Pio IX simplesmente lembra, com a proclamação desse dogma, que a humanidade ela tem o pecado e que ela precisa da graça que a Virgem Maria obteve quando da sua concepção e que nós não obtemos quando da nossa concepção. O segundo grande acontecimento do pontificado dele, em termos de combate ao mundo moderno, foi 10 anos após a proclamação do dogma, em 1864, que foi o Sílabus, aquela lista de 80 erros do mundo moderno, que vão desde questões relacionadas ao racionalismo, ao panteísmo, às liberdades, liberdade religiosa, liberdade de consciência, relação entre igreja e Estado, poder temporal do Papa, matrimônio, família, tudo. Aquelas 80 condenações dele ao mundo moderno, inclusive a última, não é? Aquela sentença, né, de que o Papa ele deve se reconciliar com o progresso, com o liberalismo e com a civilização moderna. Ele condena isso. Né? O Sílabus causou um choque imenso no mundo. E, por fim, em 5 anos depois do Sílabus, em 1869 para 1870, o Concílio Vaticano I, que proclamou o dogma da infalibilidade papal, sob o pontificado dele, e que esse não foi o único ato do Concílio Vaticano I, mas o Concílio Vaticano I também, dentre os seus documentos, está uma reprodução das condenações feitas pelos papas anteriores aos erros da modernidade, sobretudo enfatizando o porquê dessas doutrinas serem errôneas e apresentando a visão católica a respeito de cada uma delas. Então, Pio IX, esses são apenas algumas, são 3, né, dos mais notórios atos do pontificado dele em oposição ao mundo moderno, e que demonstram uma coragem extraordinária, considerando que, enquanto ele fazia tudo isso, desafiando, sem medo, todas as doutrinas que eram a doutrina da moda e que moviam os governos e as multidões, as massas na época, ele se mantinha firme sem medo nenhum, com seu sorriso estampado no rosto, e dizendo: a barca de São Pedro já enfrentou outras tempestades. Nada de comodismo. Ele enfrentava, mas pacificamente. Olhar de ferro, olhar de fogo e sorriso ameno, de quem sabe que, no final, a Cristo cabe a vitória. Mas enquanto ele fazia tudo isso, enquanto ele combatia o mundo moderno, começava o processo de unificação italiana, levado a cabo pelo Reino do Piemonte. O Reino do Piemonte, governado, como eu falei, pela Casa de Saboia, que a partir do ano de 1848 foi governado pelo famoso rei Vítor Emanuel II, e que assumiu uma postura claramente anticlerical a partir de, se não me engano, 1850, quando tornou-se o seu primeiro-ministro o Conde de Cavour. Quem vai em Roma, na Itália, sabe, irá ver lá
vários monumentos, tanto a Vítor Emanuel II, né, o famoso vitoriano, né, bem no Capitólio, né, movimento ao altar à pátria, né, e uma série de movimentos também em honra de Cavour, que era o primeiro-ministro do Piemonte. E Cavour era um anticlerical, um carbonário, e que detestava a igreja, apesar de não ser um daqueles encarniçados, ou seja, aqueles mais violentos igual Garibaldi, não, era um homem habilidoso, a ponto de Pio IX dizer que, se ele tivesse Cavour do lado dele, todos os seus problemas estavam resolvidos. Mas, porque era um homem habilidoso, muito inteligente. Então ele fazia as coisas de modo paulatino, de modo equilibrado. Cavour, ele colocou o reino do Piemonte numa posição abertamente anticlerical. Foram votadas uma série de leis no parlamento do Piemonte-Sardenha contra a igreja, dentre as quais, por exemplo, a extinção de todas as ordens religiosas. Né? Isso foi, imagine, né, todas as ordens religiosas sendo suprimidas e proibidas. O Papa, inclusive, Pio IX, escreveu ao rei dizendo que se essa lei fosse aprovada, todos os envolvidos seriam excomungados. E o rei prometeu para o Papa que não iria concordar, que não iria permitir, mas a lei foi aprovada. Então, e o reino do Piemonte foi tomando uma posição cada vez mais anticatólica. Isso foi em 1854, essa lei, né, foi em 28 de novembro de 1854. 10 dias antes da proclamação do dogma da Imaculada Conceição. E claro que Pio IX, né, o Papa, a Igreja tinha apoiadores no reino do Piemonte-Sardenha, como dentro do próprio parlamento havia uma minoria, né, católica tradicional, tradicional aqui do ponto de vista político, né, naquele momento não caberia falar, né, disso. Não precisava. Ele contava também com o apoio das duas rainhas, né, a mãe do rei, Vítor Emanuel II, que era a rainha Maria Teresa da Áustria, e a sua esposa, Adelaide da Áustria, eram católicas piedosas, e contava também com um grande sacerdote, né, que era Dom Bosco, né, que vivia no reino do Piemonte-Sardenha, e que se tornou, né, depois que Pio IX parou com aquelas brincadeirinhas no começo do pontificado, se tornou um grande apoiador, conselheiro e defensor de Pio IX. Inclusive, Dom Bosco vaticinou contra o reino do Piemonte-Sardenha, quando confiscou os bens das ordens religiosas, enfim, foi bem furioso. Mas a intenção desse reino, sobretudo sob a direção de Cavour, primeiro-ministro de Vítor Emanuel II, era levar a cabo a unificação italiana. Né? Essa era a intenção do conde de Cavour. Né? Robert de Mattei fala que o objetivo deste homem era unificar a Itália sob o cetro do Saboia, que era a casa real do reino do Piemonte-Sardenha, a ser realizada através da desestabilização dos legítimos soberanos e a destruição do poder temporal do Papa. É isso que ele queria. Unificar a Itália sob o cetro da Casa de Saboia, acabando com o poder temporal do Papa e expulsando os outros governantes tradicionais da península, o rei das duas Sicílias, o duque de Florença, a expulsão dos austríacos, enfim. Em 1859 esse processo começou. O Piemonte, em aliança com a França, declarou guerra à Áustria, obteve uma grande vitória ao anexar a Lombardia, ao mesmo tempo em que revoluções estouravam nos demais principados do norte da península, os príncipes, os duques fugiram, o duque de Parma fugiu, o duque da Toscana fugiu. Durante um tempo, o rei Vítor Emanuel II tentou manter ali uma conciliação com os antigos governantes, o que fez com que Cavour se demitisse, mas ele conseguiu retornar ao poder no reino do Piemonte para levar a cabo esse processo de unificação e não parou desde então. Né? E assim começou o processo de unificação italiana. A França apoiou profundamente esse processo sob o governo de Napoleão III, o imperador Napoleão III.
fazendo como que um jogo duplo. Eu não sei dizer em que medida foi um jogo duplo da parte do imperador Napoleão III da França. Porque ele, ao mesmo tempo em que ele cedia às pretensões unificadoras do reino do Piemonte, ao mesmo tempo ele dava grandes mostras de deferência e de proteção ao Papa. Talvez seja por causa da influência da sua esposa, né? A imperatriz Eugênia de Montijo, uma espanhola, que era uma católica piedosa, que falava o tempo todo no ouvido dele que ele precisava defender a igreja, mas ao cabo ele apoiava, o imperador da França apoiava o Piemonte, que queria expulsar, acabar com os governos tradicionais da Itália, unificar a península e acabar com o poder temporal do Papa. O primeiro gesto nesse sentido foi uma troca. O reino do Piemonte iria anexar todo o norte da Itália, não é? O que correspondia a Veneza, a Lombardia, o Grão-Ducado da Toscana, Módena e Parma. Em troca, a França iria receber um pedaço do antigo reino da Lombardia, do antigo reino do Piemonte, que era Nice, que pertence à França até hoje, e a região do Condado de Saboia. Isso foi prato cheio para Pio IX protestar, porque era um rei da Casa de Saboia, entregando para outro país a cidade da sua dinastia, dos seus ancestrais, né? Mas foi feito esse arranjo e começou o processo de unificação italiana assim. Declarou-se guerra à Áustria, a Áustria por fim concordou, cedeu o Vêneto, o Piemonte anexou o norte dos estados pontifícios, tudo isso, pessoal, entendam, tudo isso motivado por rebeliões e levantes promovidos pela maçonaria, pela carbonária, em todo canto. Né? Inclusive, quando se anexou Parma, a Toscana, Módena, faziam o quê? Pisa, faziam referendos locais, para que o povo aprovasse ou não a sua anexação pelo reino do Piemonte. Mas, na verdade, foram referendos, plebiscitos, votações farsescas, ridículas. Eram votações públicas, né? Só alguns podiam votar, só votavam aqueles que apoiavam a anexação. Os antigos governantes tradicionais tinham que fugir, tinham que ir embora. Enquanto a Itália ia sendo progressivamente unificada. O próximo passo foi desmembrar os estados pontifícios, anexando metade dos antigos estados pontifícios, que são a região as legações, né, entre Ravenna e Bolonha e Ferrara. Tiraram um pedaço dos estados pontifícios. Ao mesmo tempo que Garibaldi, o terrível Garibaldi, né, não tem que elogiar esse homem, não tem? Não prestava, odiava a igreja, tinha horror à igreja. Não prestava mesmo. Ele organizou uma frota, um grupo de mil soldados, se não me engano, para atacar o reino das Duas Sicílias, que era o reino do sul da Itália. E aquilo foi um escândalo, né? Roberto de Mattei, ele comenta, né? Aquilo se tratava de uma operação militar contrária às normas do direito internacional, financiada e sustentada pelo Reino da Sardenha e da Inglaterra e pela maçonaria internacional, com o objetivo de subverter as legítimas instituições de um Estado soberano e independente. O rei das Duas Sicílias teve que fugir em 1861 e as Duas Sicílias, né? Duas Sicílias, pessoal, a ilha da Sicília e o sul da Itália, a bota, né? A ponta da bota. Né? Cuja sede era Nápoles, a capital era Nápoles. Foi anexada em 1861 pelo reino do Piemonte. Ao mesmo tempo que Pio IX convocava todos os católicos da Europa que estivessem dispostos a lutarem pelo patrimônio de São Pedro, tal como os estados pontifícios eram também chamados, os convocou para que eles fossem para Roma para lutar, para defender o patrimônio de São Pedro. E formou-se, inclusive, um formidável exército, não tão numeroso quanto o exército do Piemonte, mas que estava ali disposto a dar a vida para impedir que os estados pontifícios caíssem nas mãos dos maçônicos liberais do Piemonte.
E foi logo após a conquista das duas Sicílias. Depois disso, só faltava a metade do antigo reino, metade dos Estados Pontifícios. Todo o resto da Itália já estava sob poder do Piemonte, de Vítor Emanuel e de Cavour. E foi a essa altura que foi proclamado o reino da Itália. Vítor Emanuel se proclamou rei da Itália nessa ocasião. Vocês podem ver, né, como que a Constituição do Estado italiano, ela é uma Constituição, quando eu falo aqui, pessoal, o ato de se constituir, né, a formação, a Constituição do Estado italiano, ele foi essencialmente um ato contra a igreja, uma obra da maçonaria, uma obra da Carbonari. Né? Não tem nada contra os italianos, muito pelo contrário. Né? Sou bisneto de italiano, os italianos são um grande povo. A história da igreja demonstra. Estou me referindo ao Estado italiano. Né? O reino da Itália, depois, hoje, né, República Italiana. Foi um Estado formado assim, um Estado construído, forjado pela ânsia dos inimigos da igreja de destruírem os governos tradicionais e, sobretudo, o governo temporal do Papa. Né? Bom, em 1866, Veneza, né, que foi o último território que faltava, na verdade, foi cedido pela Áustria e restava apenas os estados papais. Então, toda a atual Itália estava sob poder do rei do Piemonte, que agora era rei da Itália. A sede do seu reino foi transferida de Turim para Florença. Ele dizia que não iria de jeito nenhum mexer com o Papa, né? Não iria de jeito nenhum atentar contra a soberania do Papa sobre os seus territórios, mas era mentira, ou se não era mentira, os seus ministros não estavam nem um pouco dispostos a cumprir essa promessa. E para eles, para os maçons, Roma era essencial. Tem um escritor da época, De Sanctis, que fala o seguinte. Porque, vejam, isso, no meio disso tudo, está entremeado ali também, né? Aquela cosmovisão muito romântica, nacionalista romântica. E, enfim, ele falava assim: assim como Roma foi a capital pagã do mundo, e como Roma foi a capital católica do mundo, agora Roma será a capital moderna do mundo moderno. Então, para eles, era essencial Roma. Porque Roma havia sido, de fato, a capital do mundo pagão, na época do Império Romano, e havia sido, né, desde sempre, a capital do mundo católico, sobretudo a partir do momento em que foram constituídos os Estados Pontifícios, em 756. Agora, Roma seria a capital do mundo moderno. Então era necessário tomar Roma. Acabar com o poder temporal do Papa. Né? De modo que, quando isso acontecer, isso é indiscutível. Né? Isso vai acontecer, de fato, em 1870. E 1870, que é a tomada, da qual já falarei, dos Estados Pontifícios de Roma pelo Reino da Itália, isso é o 1789 da Itália. É a queda da Bastilha da Itália. Enfim. E Pio IX não cessava de protestar. Por exemplo, enquanto tudo isso acontecia, ele publicou sílabos. E o artigo 76, a sentença 76, inclusive dizia lá, né, que condenava aqueles que diziam que era bom para a igreja que o Papa não tivesse que se ocupar de assuntos temporais, etc. Que é o que se dizia também, né? Existem autores que dizem isso. Porque, assim, realmente, a gente percebe ao longo da história alguns papas mais preocupados com o governo dos Estados Pontifícios do que com as questões espirituais. Isso é fato. Isso aconteceu. E não estou nem falando dos piores papas, não. Estou falando de alguns papas até bonzinhos. Só que
Isso. Só que essa desordem não é consequência do Papa ser uma autoridade política, mas o fato deste ou aquele Papa colocar a sua autoridade política acima da sua autoridade espiritual. Entenderam a diferença? Né? Inclusive, havia católicos na época que falavam, não, é melhor, gente, é melhor que o Papa se livre disso, se livre desse fardo que é governar um Estado, e para que ele se dedique somente a coisas espirituais. Né? Existem historiadores católicos muito lidos que falam isso, né? Que falam, foi bom para o papado, porque libertou o papado dos encargos temporais, mas eu fico pensando, não é? Então quer dizer que 1000 anos os papas estiveram errados quando governaram os seus estados, né? É absurdo dizer isso. Eu vou dizer aqui um autor, inclusive, que eu tenho, que foi o meu primeiro grande contato com a história da igreja e que eu utilizo muito nas minhas aulas, mas que se equivoca muito nisso. Por isso que eu sempre falo, né, quando me perguntar, Daniel Hopes é bom, mas os volumes 8 e 9 dele são cheios de escorregões, inclusive esse lá, ele elogia muito Pio IX e tal, mas fala, no final das contas foi bom, porque agora o papado estava livre das suas... Tá bom, então quer dizer que durante 1100 anos os papas estiveram errados em governarem o Estado, né? Enfim, é absurdo pensar isso. E se dizia isso na época. Católicos sinceros falavam, não, é melhor mesmo. Assim o Papa pode se dedicar melhor à igreja. Mas Pio IX não aceitava. Tanto é que ele colocou lá, está lá no sílabus, no artigo 76, a proposição 76, condenando quem dissesse isso. Que seria melhor para a igreja que o Papa estivesse livre das incumbências temporais. Né? Nossa, gente, isso salvou a igreja de tantas confusões ao longo da história. O fato do Papa não ser dependente de um senhor temporal. Né? Se assim não fosse... Leão XIII tem uma frase, tem um trecho muito bonito de Leão XIII que eu gosto. Ele fala que Roma ela foi preparada desde todos os séculos para ser a sede do sucessor de São Pedro. E no momento, não é, em que Roma estava pronta para ser definitivamente essa sede, os imperadores se retiraram. Foi o que aconteceu quando Constantino, em 330, transferiu a capital do Império Romano para Constantinopla. O que a igreja cismática grega se transformou? Quando a gente estuda lá, século 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, a Rússia, hoje, são igrejas, né, as igrejas ditas ortodoxas, né, mas a gente não devia usar essa expressão, né, de jeito nenhum, mas a gente fala para ser entendido. Mas o que essas igrejas, no fundo, são? Elas são afiliações dependentes de estados. O que o patriarca de Constantinopla foi durante tantos e tantos séculos? O capelão do imperador bizantino. Enquanto o Papa, livre de um soberano temporal acima dele, ele pôde exercer com maior liberdade os seus divinos atributos. Então, não houve nada de errado, né, na Constituição dos Estados Pontifícios, quando isso se formalizou de fato em 756. Né? Então, isso foi bom para a igreja. Livrou a igreja. Houve, né? Mesmo havendo os estados pontifícios, ainda houve ingerências dos imperadores germânicos nas eleições papais, de reis da França, da Espanha, na modernidade. Imagina se o Papa não fosse soberano de um território. Seria uma espécie de patriarca de Constantinopla submisso a um soberano temporal e capelão do rei da França e do rei da Espanha. Mas não foi. E, em grande medida, isso se deve à existência de um Estado pontifício. Então, é absurda essa tese, né, que tenta conciliar essa anexação, a destruição dos Estados pontifícios como se isso seria positivo para a liberdade da igreja. É absurdo. Tanto é absurdo
que, né, talvez eu dê uma pincelada nisso no final, tanto é absurdo que, por fim, quando essa questão foi resolvida, 60 anos depois, apesar de não ser restaurado os estados pontifícios, foi restaurado um estado soberano, que é o Vaticano. Né? Enfim, então, até hoje a igreja reconhece a necessidade disso. Senão não existiria o Estado do Vaticano. Né? Pois bem. Então, Pio IX não cedeu. Né? Ele continuou organizando os seus exércitos pontifícios, enquanto Garibaldi atacava pelo sul. Garibaldi queria... Porque, vejam, Garibaldi foi corrido de Roma em 1850, quando ele proclamou aquela república dele lá, né? Ele teve que fugir. 20 anos depois, ele estava furioso para entrar vitorioso em Roma. E ele tinha conquistado as 2 Sicílias, né? Para o reino do Piemonte, para a Itália, e atacou pelo sul os estados pontifícios. E parou, ele não entrou em Roma. Não entrou. Talvez seja até não um castigo, mas uma proibição divina para esse homem que tanto odiava a igreja. E que, de fato, ele poderia ter avançado, mas não avançou. E Pio IX sabia que ele iria perder. Ele sabia que ele não tinha chance ante os exércitos do então autoproclamado Reino da Itália. Mas ele sabia que ele precisava resistir para que o mundo inteiro soubesse que quando ele cedesse, ele cederia pela violência. Porque o forçaram. Né? E, inclusive, em 1870, no ano da destruição dos Estados Pontifícios, o rei Vítor Emanuel II enviou uma carta para o Papa. Uma cartinha ridícula, prometendo proteção ao Papa. Não, nós vamos proteger o senhor, santidade. Não vamos deixar que nada aconteça com a sua autoridade. Quando Pio IX leu, ele ficou bravo e falou assim: raça de víboras, sepulcros caiados, eis até onde a revolução fez descer um rei da casa de Saboia. E assim, em 1870, iniciou-se a ocupação do que restava dos Estados Pontifícios, com um exército de 60 mil homens contra 13 mil que defendiam os Estados Pontifícios. E conta-se que nos últimos dias em que Pio IX foi, de fato, soberano de Roma, ele caminhou uma última vez pelas ruas da cidade, foi até a sua catedral, que é a Basílica de São João de Latrão, subiu de joelhos a Santa Escada. Né? Quem foi a Roma, já foi a Roma, sabe que em frente à Basílica e o Palácio de Latrão existe ali a igreja de São Lourenço com o santuário da Santa Escada, Santa Escala, que é, segundo a tradição, que é a escada que Santa Helena trouxe para Roma e que Cristo subiu para chegar ao pretório, para ser julgado por Pilatos. Né? Inclusive, essa escada ela só pode ser subida de joelhos. Ela é de pedra, não sei qual, mas ela é coberta com uma madeira, então se sobe de joelhos. Pio IX subiu essa escada. Subiu a escada santa, né? Inclusive é indulgenciada, enfim. Ele subiu de joelhos a escada santa, ele já era um homem idoso, gordo, e ele era gorducho mesmo. E quando chegou no topo, ele rezou, chorando, o seguinte: para vós, meu Deus, meu Salvador, para vós me volto, servo dos servos e indigníssimo vigário vosso. Suplico-vos pelo sangue derramado neste lugar, nessa escada, sangue do qual eu sou o dispensador supremo, pelos vossos tormentos e pelo sacrifício que fizeste subindo voluntariamente essa escada de opróbrio para oferecer-vos em holocausto por um povo que vos insultava. Tende piedade de vosso povo e da igreja. Não permitais que os vossos inimigos venham profanar a vossa casa.
perdoai ao meu povo, o povo italiano, que também é vosso. E se um holocausto é necessário, se é necessário uma vítima, eis-me aqui, Senhor. Já não vivi bastante? Piedade, meu Deus, peço-vos piedade. Mas aconteça o que acontecer, seja sempre feita a vossa vontade. No dia 20 de setembro de 1870, logo pela manhã, 5 horas da manhã, foi disparado um único tiro de canhão na parte da muralha de Roma, que era mais vulnerável, que era a Porta Pia, e os exércitos entraram. Pio IX havia acabado de celebrar missa para alguns embaixadores e estava servindo chocolate quente para os embaixadores, quando comunicaram a ele que as tropas do reino da Itália haviam entrado, e ele simplesmente disse: Fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Não se abalou. Fez estender a bandeira branca no alto da Basílica de São Pedro, significando que ele estava se rendendo. Ele se rendeu, né, pela violência. Ele até permitiu que, durante alguns momentos, os seus soldados combatessem para mostrar que houve uma resistência simbólica, mas houve. E, por fim, estendeu a bandeira, fez subir a bandeira branca da Basílica de São Pedro, demonstrando que ele cedia. E no dia, os italianos entraram em 20 de setembro, e no dia 9 de outubro, Roma foi oficialmente anexada pelo Reino da Itália e proclamada capital da Itália. O antigo Palácio Papal do Quirinal se tornou a residência do rei da Itália. E o rei Vítor Emanuel II é interessante porque ele não era um maçom, não era um carbonário, era um homem um homem fraco, que foi motivado por ministros que o disseram que ele tinha uma grande missão a cumprir pela Itália. Então ele se condoía, porque todos esses ataques aos estados pontifícios eram respondidos como excomunhão. Então ele estava excomungado. Então ele ficava profundamente angustiado com aquilo. Então ele fez aprovar uma lei que dava tudo quanto é garantia para o papado. A inviolabilidade absoluta da pessoa do Papa, que o Papa seria tratado como um soberano, apesar de não ser soberano mais de um território, a total autonomia dos conclaves e dos concílios, de tudo, né? Mas Pio IX se negou a aceitar qualquer daquelas vantagens que estavam sendo oferecidas para ele. Porque alguns anos antes ele disse: eu fico em Roma. Se eu ficar em Roma, eu ficarei como soberano ou como prisioneiro. Não sou mais soberano, então serei prisioneiro. E ele foi, então, os papas desde então se intitulariam prisioneiros do Vaticano. Nem Pio IX, nem Leão XIII, nem São Pio X, nem Bento XV reconheceriam a perda dos estados pontifícios. Foi somente Pio XI, em 1929, que solucionou essa questão, assinando o Tratado de Latrão, com Mussolini, que dava soberania à cidade do Vaticano. Mas, durante 6 décadas, os papas se consideraram prisioneiros do Vaticano. Inclusive, quando o papa é eleito, ele dá a sua famosa bênção Urbi et Orbi. A bênção à cidade e ao mundo. A cidade de Roma e ao mundo. Ali na varanda da Basílica de São Pedro. Depois de Pio IX, os papas, Leão XIII, São Pio X e Bento XV, eles não apareceram na varanda da Basílica de São Pedro. Eles deram a sua bênção dentro da Basílica, né, porque eles não reconheciam aquela cidade
que eles estavam contemplando, que eles contemplariam se eles estivessem ali na varanda, como uma cidade que pertencesse ao reino da Itália. Aquela cidade pertencia a São Pedro. Eles não poderiam abrir mão dela. É inclusive isso que foi pedido de Pio IX, né, que ele renunciasse a Roma. E ele emitiu aquela famosa sentença: não possuamos, não podemos, porque Roma, os estados papais, não são meus para que eu abra mão deles. São da igreja, são do papado. Meus antecessores me legaram. Eu sou um administrador. E ele não cedeu. Se consideraria até o fim da vida como prisioneiro do Vaticano. Os seus últimos 8 anos foram muito tristes. Mas ele jamais cambaleou, né? Ele tinha um problema nas pernas, muitas feridas na perna. E quando ele sentia as forças lhe faltarem, ele proclamava energicamente, dizendo assim: escrevem que eu estou cansado. Né? Porque se falava que ele estava acabado e tal. Escrevem que estou cansado. Sim, estou cansado de tantas iniquidades. Estou cansado de ver a cada dia a religião ultrajada. Estou cansado de ver a juventude pervertida em escolas sem Deus. Mas se estou cansado, não estou ainda disposto a baixar os braços, a pactuar com a injustiça, a deixar de cumprir o meu dever. Não, graças a Deus, para isso eu não estou nada cansado e espero nunca estar. Ele morreu com essas disposições de coração. Quando, em janeiro de 1878, ele soube que o rei Vítor Emanuel, da Itália, estava agonizando e que lhe atormentava, né, o peso da excomunhão e a culpa pelo que ele fizera. E ele não podia receber os últimos sacramentos. E Pio IX foi comunicado disso. Pio IX também já estava no seu leito de morte. E Pio IX o perdoou, autorizando que ele recebesse os últimos sacramentos. Quando ele soube que Vítor Emanuel... Vejam, pessoal, é o rei da Itália que unificou a Itália e tomou os estados pontifícios dele. Era um homem que foi criado como católico, então ele vivia-se diante da morte e percebeu o que fez. E pôde receber os últimos sacramentos. E quando ele morreu, e Pio IX foi comunicado, ele disse: tenha paz, a sua alma. Perdoou, morreu perdoando aquele que havia, né, lhe arrebatado o patrimônio de São Pedro. Um mês depois da morte de Vítor Emanuel, a própria saúde de Pio IX se agravou. Né? A morte dele foi uma morte santíssima. Né? Com as forças que lhe restavam, ele ergueu uma pequena cruz de madeira, ele estava deitado, obviamente, de madeira na qual estava incrustado um fragmento da Vera Cruz e disse: abençoo todo o mundo católico. E após beijar uma imagem de Nossa Senhora e o crucifixo, ele dirigiu-se a Deus, dizendo suas últimas palavras: guardai a igreja que eu tanto amei. E morreu às 17 horas de 7 de fevereiro de 1878, após quase 32 anos de pontificado e 85 anos, mais ou menos, de vida. Ele queria muito ser enterrado na Basílica de São Lourenço, fora dos muros, que é uma igreja que não é no Vaticano, é uma igreja muito antiga, onde estão as relíquias de Santo Estevão e de São Lourenço, os dois diáconos mártires dos primeiros séculos. Santo Estevão, o primeiro mártir, e São Lourenço de Huesca, morto em 258 na perseguição de Valeriano. Aquele santo da grelha, que fez uma piada enquanto... Né? Enfim.
ele pediu para ser enterrado lá. E o corpo foi transportado para lá, numa procissão, enquanto levavam um grupo de revolucionários, de carbonários, maçons, sei lá, tentaram se apoderar do caixão para atirá-lo no rio Tibre, né? Gritando, Papa ao Tibre, o Papa ao Tibre. Mas ele foi sepultado lá, está lá sepultado. Eu acho muito simbólico que em cima do esquife dele, porque o caixão dele foi aberto em 1860, na década de 60, eu acho, estava mais ou menos conservado o corpo, e hoje ele está exposto com roupas, com vestes papais, não está incorrupto, né? Foi preservado por mumificação, está lá com as vestes papais e com as mãos e a cabeça cobertas com uma máscara e luvas de ferro, exposto assim um esquife, e em cima dele há um mosaico de Cristo representado como o bom pastor, que foi essencialmente o que ele foi. E o que é o bom pastor? O pastor é aquele, né, que conduz as suas ovelhas para as boas pastagens. E o que é a boa pastagem? É a verdade, que conduz as suas ovelhas para beberem da água viva da salvação e que com o seu cajado bate nos lobos para proteger as suas ovelhas dele. Foi isso que ele fez durante toda a sua vida. Ele se dedicou ao seu rebanho. Ele foi o bom pastor. Ele foi canonizado, mentira, ele foi beatificado em 2000 pelo Papa João Paulo II. Ele fazia milagres em vida, né? Ele é considerado santo em vida. Eu mesmo tenho grande devoção por ele. Até compartilhando com vocês, o ano passado eu fui em Roma e fui na Basílica de São Lourenço, fora dos muros, e o local para ter acesso ao esquife de Pio IX estava fechado. Eu falei, não vim aqui à toa. Eu fui atrás da sacristã, enrolei, sei lá o que eu falei com ela. Falei que eu queria ir ver o túmulo de Pio IX. Aí ela mandou eu esperar. Eu fiquei lá esperando. Apareceu um padre que abriu para mim depois de uma hora. Aí eu entrei lá, rezei. Rezei 5 segundos, porque depois veio o padre querendo conversar comigo. que perguntou de onde eu era, que eu era do Brasil. Ele aí piorou, porque ele tinha uma tia que veio para o Brasil e perdeu o contato. Ele escrevia carta, mas não respondia, enfim, mas deu para rezar pelo menos 10 segundos. Um dia, quem sabe, este homem será canonizado. Esse homem que sofreu, a vida dele foi um sucessivo combate pela igreja. Humanamente falando, ele foi derrotado. Mas a verdade que ele defendeu não foi. Tanto é que eu estou aqui agora enunciando essas verdades, enunciando as lutas dele. E, né, complementando, né, esse documentário que está sendo produzido aqui pelo CDB, Pio IX, ele simboliza, mais do que qualquer outro pontífice, é ele que está envolvido também na questão de Dom Vital, com a maçonaria aqui no Brasil. Ele é o Papa, né, de Dom Vital. Ele é o Papa dos combates da Igreja contra o mundo moderno, dos combates da Igreja contra a maçonaria. O grande golpe contra a Igreja no século XIX foi a destruição dos estados papais. E o pontificado de Pio IX foi essa grande referência para toda a posteridade de combate com o mundo moderno. Ele mostrou os erros no começo do pontificado dele, demonstraram que não há conciliação da igreja com o mundo moderno. E apesar dele ter sido morrido humanamente derrotado, ele morreu com a sólida confiança de que a vitória final era de Cristo. Obrigado.